Chamo-me Luís Filipe Noia Gomes Vieira, nascido em 1965, já estou vacinado para a Covid, já entro em grupo prioritário, está a ver, também tem estas vantagens, e pertenço ainda a uma geração aqui da minha ilha que durante muitos anos tiveram que sair para estudar. Inicialmente para fazer o segundo ano, o antigo segundo ano do ciclo, seria hoje o segundo ciclo, depois o nono ano, depois a partir daí, a partir de 1976, tivemos que sair para fazer o secundário. A partir de 76, com a vinda da autonomia política administrativa dos Açores, o segundo e terceiro ciclos foram generalizados a todas as ilhas e todos os jovens dessa altura poderiam fazer o nono ano na sua ilha de origem. O secundário é que não, fui para o Faial, uma bela escola de vida, com 15 anos de coisa, começar a tratar de mim, a tomar conta de mim, e nessa altura reunia gente, para além dos colegas de Faial, sobretudo do Corvo, das Flores, Pico, São Jorge e até à Graciosa, portanto que nos juntávamos ali, e depois resolvi seguir História, fiz História na Universidade dos Açores, e já aqui há uma dúzia de anos senti a necessidade de aprofundar uma outra área, que era a área dos museus para os quais eu vim trabalhar há 22 anos, comecei como professor, fiz um mestrado em Património, Museologia e Desenvolvimento. E a partir daí é que tenho pensado mais nestas perspectivas, mas continuo ainda muito ligado à história e sou essencialmente um homem da história pura e dura. E podia-me falar então um bocadinho do museu, como é que surge o museu nas Olha, Flores? o Museu das Flores, do ponto de vista institucional, surge também à semelhança da esmagadora maioria dos museus dos Açores, retirando o Museu Carlos Machado e o Museu de Angra, são museus que têm mais de meio século de existência, todos os outros são fruto da autonomia do regime autonómico. E o Museu das Flores claramente não foi exceção a isso. Começou inicialmente com um título chamado Casa de Etnografia da Ilha das Flores, e a partir dos anos 90 começou a chamar-se Museu da Ilha das Flores. A região autónoma é um museu integrado tutelado pela Direção Regional da Cultura, integrado no governo regional, que tem os museus regionais, museus que têm um espólio mais alargado e mais vasto, que são o Carlos Machado em São Miguel, o de Angra, o da Horta e o do Pico, e depois os museus de ilha, como o próprio nome indica, são museus de território, são ilhas, temos um território perfeitamente configurado e que tentamos representar a história da ilha e das suas gentes. Este museu reabriu, o edifício foi recuperado no final dos anos 80, foi aberto ao público em 93 e agora no ano de 2016 tivemos um período fechado e voltamos a reabrir com uma requalificação da nossa museografia. Aliás, que aquilo nem era museografia que tínhamos de antes, abrimos agora, e agora exatamente podemos utilizar a palavra museu aplicada a isto, que não é apenas um local de recolha de objetos, mas que os estudou, que os trabalhou e que os disponibiliza ao público, e que tentamos também ter uma outra vertente, que é a ligação com a comunidade que nos envolve, porque sem isso não fará muito sentido. Ter um museu apenas para visita turística, para mostrar a quem vem de fora como era a vida indígena, é pouco. É pouco. Tentamos ir mais além disso. E pode-me falar um pouco sobre essas atividades, esse envolvimento que tem com a comunidade, como é que isso ocorre, como é que se Olha, dão? nós temos, portanto, obviamente todos têm as suas dificuldades e nós não somos exceção. Nós tentamos ter uma atividade, por um lado, possibilitar a vinda de fora de algumas coisas que cá não as temos e que se possam de uma forma ou outra inserir nas nossas coleções. Portanto, e nós temos essencialmente uma coleção agrícola, porque não poderia deixar de ser, foi a base do sustento da população.
Temos uma coleção ligada ao mar e aí abrangemos várias coisas, desde a pesca local à navegação oceânica com vários instrumentos, uma boa coleção de instrumentos de navegação. Temos uma coleção de scrimshaw e ainda faz parte do nosso museu têxtil, a nossa coleção têxtil, estava-me a esquecer dela, tudo made in flores, desde da lã retirada dos rebanhos que utilizaram o interior da ilha, porque somos uma ilha muito montanhosa e com diferenças de altitude muito grandes. Temos uma faixa litoral que foi exatamente aproveitada para a agricultura, até aí aos 200, 300 metros, e depois uma faixa intermédia com pastagem, e o baldio, a zona de baldio, o interior da ilha, onde temos uma vasta coleção ainda das endémicas, com o cedro do mato à cabeça, e outras mais, o sanguinho, o pau branco, a urze, cá designada Queirol, que foi aproveitado para lançar os ovinos, que eram a base do vestuário das pessoas até século XX, bem entrado. A nossa coleção de têxteis é boa, tingida a maior parte deles com corantes locais feitos a partir de determinadas plantas, e temos musealizamos, fomos responsáveis pelo projeto científico e pela musealização da fábrica da baleia do Boqueirão, que neste momento está integrado numa outra estrutura governamental. Como houve mudança de governo há relativamente pouco tempo, vamos ver qual é o entendimento dos novos responsáveis, se aquilo continuará na Sociedade de Ilhas de Valor, se regressará à Direção Regional da Cultura, à qual também já tinha pertencido, e que manteve sempre a coordenação científica do projeto. Portanto, tentámos, de uma forma ou de outra, mostrar como foi possível viver mais de meio milénio nestas ilhas. É essencialmente a nossa resposta. Em termos de atividades, procuramos sempre fazer alguma coisa que dinamize, que mostre o nosso património, que dinamize a própria instituição Museu das Flores, em articulação com as nossas coleções, e que se integre dentro dos valores da sustentabilidade, que estão muito em voga agora por descuidos anteriores, em que se fez uma exploração exagerada dos vários recursos endémicos e que criou imensas dificuldades e que estamos a começar a ver já os efeitos disso, embora eu também tenha muitas dúvidas, não sou um negacionista, mas também não acredito em tudo quanto se diz sobre o clima e sobre o tempo, porque se formos recuar um século e meio, na imprensa local encontramos exatamente as mesmas expressões. O clima está a mudar, isto não era assim, algo de anormal se passa. Por exemplo, olha, estou-me a lembrar agora, para o mês em princípio, agora para maio, junho, vamos inaugurar uma exposição de fotografia do fotógrafo Pep Briggs, cuja reportagem inicial ele embarcou num atoneiro, que faz a prática da pesca do saltivar, ou seja, uma espécie de pesca com cana, e no fundo é uma cana, só que para atuns, para bichos que pesam 15, 20 quilos, não é propriamente aquilo que vemos os nossos pescadores lúdicos na beira do rio, portanto, mas é exatamente o mesmo processo. Portanto, pesca-se um peixe de cada vez, com um isco vivo, portanto, não há redes, não há cercos, não há essas práticas predatórias. Essa exposição, salvo erro, saiu na National Geographic em primeira mão, e vamos tê-la cá este verão em princípio. Já era para ter sido o verão passado, com a história da pandemia e dos encerramentos mais ou menos prolongados, tivemos que adiar o projeto para este ano.
Temos uma articulação excelente com a direção, com os serviços locais de ambiente, nomeadamente com o parque de Ilha, e estas coisas nos meios pequenos, isto também se faz muito na base do conhecimento pessoal e do relacionamento pessoal. O Dr. José Gabriel Eduardo foi meu colega na escola durante alguns anos e depois voltámos a encontrar nisto. As técnicas do Parque de Ilha foram minhas alunas há 20 e quase 30 anos atrás. Portanto, de maneira que todos, quando temos várias coisas entre mãos, telefonamos uns aos outros a dizer: "Epá, eu tenho esta hipótese, e esta, para mim dava-me jeito esta, em que é que podes utilizar tu isto, ou em que é que me podes ajudar a mim naquilo." Portanto, e fazemos, por exemplo, concursos de fotografia sobre flora endémica. Vamos fazer agora para maio, em princípio, um rally paper com as duas temáticas: património natural, património cultural, com perguntas sobre essas questões, em que vamos obrigar as pessoas a fazer uma volta à ilha. Também não é muito grande, não estamos a falar de centenas de quilómetros a percorrer. A vantagem dos meios pequenos é essa. Temos feito algumas coisas com base na casca, na casca do milho, portanto, que é aquele invólucro da maçaroca. Tapetes, que era muito utilizado localmente para para a produção de tapetes. Já fizemos 2 ou 3 workshops. Portanto, isto são atividades conjuntas que temos com o parque. E são com envolvimento, portanto, da população, por exemplo, Sim, nessa sim, sim, sim. Portanto, isso produção. tudo o que fazemos é aberto ao público. Portanto, as pessoas participam Vamos, muito. não tanto quanto gostaríamos, mas há sempre 3, 4 carolas, meia dúzia, que aparecem nestas coisas e que têm curiosidade por isto, e vamos-los acarinhando e agradecendo-lhes reconhecidamente, porque sabe que é o nosso drama, e do país também, mas o nosso muito particular, e do interior do país e das ilhas mais pequenas, é a questão demográfica. Isto é avassalador. Eu ainda aqui há 2 ou 3 semanas estivemos a acabar de fechar o plano de atividades para este ano, e a colega pediu a atualização dos alunos da escola. Eu saí da escola há 22 anos, tinha a escola da pré-primária ao 12º ano 750 alunos. Tem 450 agora. Perdeu 300 alunos num espaço de 2 décadas. Isto, do ponto de vista demográfico, é arrasador. E é uma questão que tem que ser pensada muito rapidamente. Não me pergunto qual é a solução, porque eu também não a tenho, mas que tem que ser feito um esforço de reflexão sobre isto, porque senão qualquer dia as flores e todas as ilhas dos Açores, a esmagadora maioria delas, qualquer dia estará numa situação de semi. No plano da imigração, continua a haver grandes vagas de imigração, os jovens continuam a sair, Não, ou não? não. Portanto, isto é a questão das ilhas. As ilhas sempre foram locais de encontro e desencontro. Tenho uma pessoa amiga, um historiador amigo, o Sr. José Guilherme Reis Leite, um douto historiador, que tem um humor excepcional, e diz que os Açores só foram povoados porque os portugueses aqui chegaram, e quando chegaram resolveram voltar para trás de imediato. Os que tinham enjoado é que disseram: "Eu já não quero fazer o regresso ao continente", e ficámos aqui. E logo a partir daí começaram a aparecer, logo à segunda, por exemplo, no caso das flores, na terceira geração de povoadores já temos testemunhos de gente a sair para o Brasil. Portanto, isto é as flores com algumas dificuldades de transporte e tudo. Portanto, as ilhas sempre foram locais de encontros e desencontros, de passagens mais ou menos prolongadas, mais ou menos efêmeras, mas sempre foi uma situação. Mas eu dou-lhe só estes números. O primeiro censo nacional que existe é de 1864. As Flores tinha cerca de 10.400, 10.500 habitantes. Hoje, duvido que passe dos 3.700. Vai arrancar um novo censo e depois veremos. Portanto, a partir de 1864 o nosso gráfico é sempre em queda. Há uma imigração fortíssima a partir de meados do século XIX, sobretudo nas últimas décadas, o último quartel do século XIX,
para os Estados Unidos da América, que nos confere também uma situação peculiar, quer na imigração regional, quer no contexto da imigração nacional. Enquanto todos os outros ainda estão a emigrar para o Brasil, nós já estamos um pouco mais para norte e estão as pessoas a sair entre 1890 e 1920. Eu estudei em particular esse período e eu não encontro uma única saída para o Brasil. É tudo Estados Unidos da América. Isto por via da aportagem à Ilha das Baleeiras Americanas, que vinham cá recrutar tripulações, que vinham abastecer de água e que vinham abastecer de víveres, que começaram a embarcar jovens que partiram à aventura e que depois seguiram a carreira. Uns seguiram a carreira marítima, outros desembarcaram nos Estados Unidos e nas mais variadas partes do mundo. Imagino que há um ano esteve aqui uma senhora australiana à procura de eventuais parentes e que, por ironia do destino, ela trazia umas pistas também um neto ou bisneto de imigrantes nos Estados Unidos, daqui das Flores, que haveria um Noia, que é um dos meus apelidos de família, que seria comum, eventualmente ela veio ter comigo e o teste da ADN confirmou que somos primos em quarto grau. Está a ver isto. Portanto, isto só prova que as Flores talvez não tenham sido tão isoladas quanto a imagem que ficou e tudo. Mas é essa diáspora, é esse constante sair de gente a partir de seguramente meados do século XIX que nos leva à situação de hoje. Depois, ali entre o fim dos anos 20 e a década e o fim dos anos 50, os Estados Unidos criam dificuldades à imigração e fecham a imigração. Temos a crise de crise económica e financeira dos Estados Unidos de 29 e depois prolonga-se esses anos, a imigração continua fechada e é depois com o vulcão dos Capelinhos no Faial em 1957 que o então jovem senador eleito pelo estado do Massachusetts, John Kennedy, consegue uma legislação específica dirigida aos açorianos vítimas do sismo. Inicialmente dirigida ao pessoal de Faial, mas isto, à boa maneira portuguesa, embarcou gente para os Estados Unidos, das Flores a Santa Maria, todos foram vítimas do vulcão de Faial. O John Kennedy era eleito pelo Massachusetts, que já tinha uma colónia de imigrantes fortíssima e que eram apoiantes indefectíveis do Partido Democrata, digo bem, e que nos criou isso. Portanto, isso hoje em dia aqui nos Açores devemos estar nos 240 mil, lá fora seguramente nos Estados Unidos para cima de 1 milhão, segunda e terceira, também já incluindo segunda e terceira geração, naturalmente. O nosso problema agora é de facto explicado por uma queda da mortalidade, por uma queda da natalidade acentuadíssima e depois pela falta de emprego qualificado, porque as pessoas felizmente saíram, a minha geração ainda muitos conseguimos regressar porque ainda apanhámos emprego compatível com a nossa formação. Os outros que vêm 10 anos depois já não tiveram a mesma sorte. Há sempre aqueles que ficam por opção fora, porque sentem-se amarrados, sentem-se isolados, sentem-se confinados. E no sentido da indústria, neste momento, quais são as principais indústrias nas Flores? Temos apenas uma pequena indústria de laticínios que não deve ocupar uma dúzia de pessoas nisso. A maioria das pessoas trabalha no setor na função pública, É provavelmente, não é? fundamentalmente, é fundamentalmente a função pública e o investimento público que tem segurado isto. O emprego mais qualificado está lá, portanto, os professores e a carreira técnica superior dos vários serviços que estão cá implantados, e mesmo assim, muitos serviços ainda conseguem abrigar gente menos qualificada para determinados serviços ainda. Por exemplo, os serviços do desenvolvimento agrário ainda têm alguns funcionários de escolaridade
mínima, e quando digo a escolaridade básica, é a antiga quarta classe, aqueles 4 anos de escolaridade, os serviços florestais, as câmaras municipais, essa gente ainda vai abrigando isso. Agora, se não fosse os serviços públicos e se não fossem os fundos comunitários, nomeadamente na agricultura, voltávamos à época da fome nas flores e aí então seria a completa desertificação. Porque isto em termos de indústria não é. Isto teria que ser o quê? Em termos de indústria, algo que tivesse um valor acrescentado enormíssimo para justificar que se trouxessem matérias-primas para o meio do Atlântico e que depois, a partir daí, as fizéssemos sair quer para a América, quer para a Europa. Eventualmente, o digital agora poderá ser uma solução. Nós já estamos muito bem em termos de telecomunicações, temos acesso já à fibra óptica e ao cabo de fibra óptica que já vai ser substituído, que já vai começar a ser substituído qualquer dia para um novo de nova geração e eventualmente alguns trabalhadores qualificados desta área da informática que não se importem de ter algumas dificuldades na entrada e saída física das flores, porque não, ainda há um mês ou um mês e pouco tivemos rigorosamente uma semana sem entrar e sem sair ninguém das flores, que o avião não conseguia aterrar com o vento. Portanto, quem tem estas dificuldades em viver neste clima, não é as flores, não é o lugar certo para isso. Quem quer sair da cama meia hora ou 3 quartos de hora antes de entrar no trabalho, quem não quer ter filas de trânsito, quem quer ter o mar ao pé da porta para sair às 5h30 do trabalho e dar um mergulho, quem quer andar na rua seguro e que não lhe vão pregar uma facada ou roubar-lhe a carteira, as flores e as ilhas dos Açores mais pequenas são o local. Está a haver aí uma oportunidade, de certa maneira, até agora com esta nova conjuntura, ao fim e ao cabo, não é? Da possibilidade que há de ser o futuro do trabalho via Eu teletrabalho. penso que poderá ser uma porta aberta nesse sentido e que a pandemia, nesse sentido, nos pode ter beneficiado, porque de facto eu vejo isto. Portanto, isto há 2 anos atrás, provavelmente nenhum de nós se lembraria de termos esta conversa aqui. Provavelmente os senhores viriam cá com uma equipa, traziam uma máquina de filmar e um operador de imagem e fazíamos isto sentados no jardim aqui fora da porta. Pensando aqui, pronto, neste contexto que agora já que estamos a falar, como é que vê o turismo dentro O deste? turismo tem crescido de forma exponencial nesta ilha. Agora, estamos muito a tempo ainda, mas isto convém pensar o que é que queremos, porque somos uma ilha com 3.700 pessoas, temos 143 quilómetros quadrados, temos 13 freguesias. Isto não tem capacidade e só vamos ser atrativos, penso eu, enquanto tivermos alguma coisa diferente que os outros não tenham. É porque se nos metem aqui de repente 20.000 turistas numa semana, para isso temos o Algarve e temos a Madeira que tem muito melhor clima do que nós, com os quais nós não podemos competir. Nós temos tido muita gente, a ideia que eu tenho, e falo aí também com os operadores turísticos que me confirmam isso, é muita gente virada para o turismo de natureza. Temos de facto uma rede de caminhos antigos que só se pode passar a pé ou com animais, onde os veículos motorizados não entram, com paisagens fabulosas. Portanto, isso é uma área que também temos explorado muito com o parque de ilha. Esses trilhos fazemos sempre dois, três em cada ano para assinalar determinadas datas e temos uma procura muito grande por isso. Porque isso é gente que não se importa de vão fazer o trilho se lhe chover em cima, não há problema nenhum. Agora, quem quer vir fazer praia e vai para a praia, chega lá e apanha com a chuvada em cima e apanha 3 ou 4 dias de nevoeiro, etc., nunca mais quer saber das flores. Estava a pensar como está ligado ao museu e no âmbito do turismo cultural. Outros tipos de mercados de turismo que não só o turismo de natureza. A sensibilidade que eu tenho e por aquilo que converso das pessoas é que o motivo principal para vir às flores não será o seu museu, será
a natureza, são essas coisas. E normalmente há sempre aqueles dentro desse grupo e deixa-me tentar saber mais alguma coisa sobre esta gente, deixa-me tentar ver o que é que eles têm no museu. E visitam-nos e visitam aqui o museu. A Fábrica da Baleia, essa, como trata da história da baleação nas flores, a baleia neste momento está em moda, essa é um sucesso de visitantes. Deverá ter cerca para aí de 50 a 60% mais, ou 70%, se calhar, visitantes que nós não temos. Mas o turismo cultural, vamos lá ver uma coisa. Eu penso que há destinos privilegiados para isso. As grandes capitais europeias é que serão. Olha, nós não temos hipótese de competir com isso, porque nunca houve riqueza aqui suficiente que acumulasse, que fosse capaz de encomendar obras de arte ou construir arquitetura. Mas mais até numa perspectiva do património imaterial, não é? O artesanato praticamente está desaparecido nas flores. Há uma outra pessoa que faz alguma coisa, mas não o faz sequer a tempo inteiro, faz aquilo mais como um hobby e do que propriamente do coisa. E até conheço, estou a ver um caso exato que nem sequer do ponto de vista financeiro ela tem necessidade disso. Portanto, falo apenas como hobby e depois põe ali numa loja que vende uma série de coisas e entre elas vende-lhe esses trabalhos em escama de peixe, por exemplo. As festividades, pois temos o período do Espírito Santo, mas também as outras 9 ilhas o têm, é comum a nós todos. Eu penso que, pronto, as pessoas têm curiosidade pela nossa forma de vida, pela imigração, quais são as influências que a imigração faz nas flores. Nós tentamos evidenciar muito o papel estratégico dos Açores e das flores em particular na história do Atlântico. Mas pronto, também são pontos altos que depois desaparecem. Isso tudo depende daquilo, porque as flores é útil para a época histórica em que vivemos. O nosso último grande momento foi na década de 60, no âmbito do programa nuclear francês, que instalaram uma estação de telemedidas na Ilha das Flores para medir os ensaios balísticos que faziam com os seus mísseis a partir do norte de França. Com o desenvolvimento da tecnologia e com a queda do muro de Berlim, a posição estratégica das flores desapareceu e a estação francesa foi-se embora, que nos trouxe uma série de benfeitorias e que melhorou a nossa qualidade de vida relativamente a ilhas de dimensão equivalente à nossa, 20 anos ou 30 anos de avanço relativamente a essa gente. A partir de 66 começámos a ter energia elétrica pública e privada, passámos a ter um hospital onde se faziam cirurgias e uma série de coisas que nas outras ilhas não se fazia, tivemos um aeroporto, tivemos estradas, etc. Tudo isso foi criado por força da necessidade de implantar uma comunidade estrangeira que não era muito numerosa, mas que tinha um padrão de exigência e um nível de vida já muito superior ao nosso. E que contratou muita gente aqui nas Flores e que pagavam muito bem relativamente ao que se pagava em Portugal. Qual é que é a relação, como é que tem sido essa relação com a reserva da biosfera, do museu com a reserva? Como é que se dá essa relação? Olha, exatamente isto que estávamos a falar agora. Por exemplo, agora em fevereiro não o pudemos fazer porque o tempo não o permitiu, mas eles assinalam, por exemplo, o Dia Internacional das Zonas Úmidas. As zonas úmidas é o interior da ilha. O que é que fazemos? Fazemos essa atividade em conjunto. A reserva da biosfera, o ambiente explora as questões da fauna, das zonas úmidas, daquilo que aparece naquela zona do território que é incompatível com a beira-mar pela proximidade da salinidade, do clima mais quente, mais seco, etc. E nós exploramos isso do ponto de vista do património, que é, por exemplo,
seguinte: olha, aqui não foi possível semear trigo, não foi possível semear milho, nem sequer pasto para o gado dá, mas esta erva, esta vegetação de má qualidade para os bovinos servia para alimentar os ovinos menos exigentes no seu regime alimentar, quer em quantidades, quer em qualidade, que nos permitiram a lá. E aí só puxámos a brasa à nossa sardinha e saltámos para o museu, para a produção têxtil, etc, etc, etc. Portanto, e agora, vocês fazem aqui o trilho e vamos ao museu ver as coleções, ou começamos pelo museu e depois vamos fazer a outra questão. Portanto, isto é, por exemplo, uma atividade conjunta que fazemos com, com grande sucesso. O que é que significa para si as flores terem sido classificadas reserva da biosfera? Eu vou-lhe ser muito sincero. Não, de facto, é um bem essencial e se for bem. O problema está nos utentes dessa reserva da biosfera. E vou-lhe dar um exemplo. Portanto, a reserva da biosfera, isso é excelente, isso em termos de turismo pode apontar, e aí é que temos que direcionar isso para um turismo sustentável, não é para os tipos que nos vêm sujar a casa, porque não, o que me interessa aqui em termos de turismo, e chamem-me o que quiserem, mas não me interessa o indivíduo que desembarca com a mochila às costas, que vai montá-la aí num sítio, se calhar até ainda vai montá-la em cima de umas endémicas que vai estragá-las, que compra 3 latas de atum e meia dúzia de latas de salsichas e 3 pães, vive aí 3 dias e vai-se embora. Portanto, mas infelizmente a reserva da biosfera também traz esse tipo de gente. Portanto, eu acho que as flores têm que apostar num turismo com capacidade financeira para poder pagar a qualidade de ambiente que tem, porque a partir do momento em que nós formos iguais ao Algarve, deixamos de perder o encanto. Tem que ser gente que traga uma mais-valia, que essa mais-valia fique na ilha e para isso, portanto, há que começar a selecionar. E eu penso que isto está a ficar um bocado indiscriminado. Depois, além disso, estas reservas da biosfera atraem uma comunidade neo-hippie que se instala por aqui e por ali. Eu, se fizer qualquer coisa aí, se calhar vão-me aborrecer. Essa gente faz uns barracos por aqui e por acolá, para o meio do mato, para isto e para aquilo. Qualquer dia vamos começar a ter problemas dessa natureza se não for posto mão nessa gente e nesses hábitos. Por isso eu estava a dizer, eu estou a ser sincero. Portanto, isto tem vantagens e tem desvantagens. E tem desvantagens. Temos é que utilizar a parte boa da questão, explorar a parte boa da questão e bloquear aquilo que não nos interessa. E é uma reflexão que tem que ser feita com toda a urgência e com toda a certeza disso. Pá. Mas, obviamente, que a reserva da biosfera em si, pronto, isto significa reserva. Se é reserva, é alguma coisa de especial, não é? E da biosfera, porque há um conjunto de coisas aqui que nós vamos ter aqui que não haverá em muitos mais lugares do mundo. Agora, a reserva da biosfera também temos que terem atenção a uma questão, nomeadamente os serviços de ambiente, que é a proliferação das infestantes, porque senão poderemos correr o risco de perder esse galardão, porque há aí duas ou três infestantes, nomeadamente aquilo que cá chamamos a cana roca, que nas outras ilhas se chama a conteira, que dá uma flor lindíssima no verão, amarela e perfumada, mas que é uma praga terrível, que aquilo leva tudo, aquilo nada prolifera no avanço dela. Desse género, é porque a senhora se puser aqui, se arranjar uma casa aqui nas Flores e puser um vaso na sua janela, dentro de um ano terá duas ou três infestantes lá. Se calhar as endémicas também pode aparecer uma ou outra, mas as infestantes de certeza absoluta. Porque depois os pássaros vão se alimentando daquilo e vão distribuindo pelo restante do território. Enquanto que há 100 anos atrás todo o palminho de terra era aproveitado na agricultura e elas eram controladas, com a vinda da imigração e com a saída de muita gente da terra para o setor terciário, começa a haver uma perigosa alteração na paisagem do nosso território.
Portanto, neste caso, o despovoamento também tem implicações aqui ambientais, não é? Claríssimas, claríssimas, Isso é claríssimas. muito interessante E, também. na minha opinião, convinha rever algumas questões. Por exemplo, neste momento não é permitido haver caprinos e ovinos no baldio. Na minha opinião, é um erro. Eu acho que quem faz a regulamentação ambiental devia ler um pouco de história, porque se em 1860, com 10 mil e não sei quantos, as endémicas sobreviveram todas, com esta prática não vai ser agora com 3.700. Não, porque isso depois, por exemplo, o caso dessas espécies no mato, iam até nas próprias infestantes, poderiam ir controlando essa invasão, nomeadamente o silvado, que vai fazer com que vai perigar porque as cabras pastam muito bem o silvado. E ele ficando por sua conta e risco, ele vai-se alargar e uma série de trilhos, inclusive, podem ficar em questão. Ou então há mão de obra para aguentar esses trilhos abertos, mas o resto também para ir ver silvado, ninguém sai de sua casa.